E eu queria convidar vocês a uma leitura de Mateus 2. Nós vamos lendo conforme vamos comentando, que é aquela passagem bem conhecida no domingo passado, se você esteve com a gente, quando a gente falou da alegria, renasce a alegria, o renascer da alegria, foi justamente quando Jesus nasceu, né? Quando José e Maria foram para Belém, nessa pequena cidade, nesse vilarejo quase, que nem era considerado como cidade em alguns momentos, onde tinha nascido Davi, onde a família de Davi vivia, tinha seus rebanhos, e ele era aquele menino, o caçula da família, e ali nasceu Davi, por isso José teve que ir lá para ser batizado. José teve que ir lá para participar do recenseamento, e ali nasceu Jesus. Alguns meses passaram depois daquele momento, e Mateus nos conta, a partir do versículo 1, no capítulo 2, assim. Se você quiser seguir na tua Bíblia, né? Se não, Mateus 2, a partir do versículo 1, diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Todo mundo que já viu um presépio, né, conhece essa história, né? A gente conhece como a história dos reis magos, né? Onde fala que eles eram reis, ninguém sabe, mas a Bíblia não fala. Fala que eles eram magos, e magos era uma palavra que tinha um significado muito especial. Provavelmente eles eram estudiosos da astrologia, mas alguns dizem que eles eram também, porque as próprias ciências, né, a medicina, tudo mais, era quase como mágica, né? Então, tudo indica que eles eram homens cultos, homens, logicamente, de boas posses, porque, vamos combinar, ninguém chega, eu vi uma estrela, vou tirar um ano sabático para ir correr atrás dessa estrela, ir lá do outro lado do mundo para poder visitar aquilo que eu estou intuindo que foi Deus que me chamou. E foi mais ou menos o que aconteceu com aqueles homens. Outra coisa que fala de 3 reis, né? Dá até nome, né? Os reis. Mas isso é, digamos assim, é popular, digamos, porque a Bíblia não fala. Talvez a ideia de 3 tem a ver com os 3 presentes que eles dão, né? Ouro, incenso e mirra, e daí então é como se tivessem... Então todos os desenhos que você vai buscar acabam tendo lá 3 camelos, né? Essas coisas assim, tá? Mas a Bíblia não fala disso. Então a Bíblia chama realmente eles de magos, vindos do Oriente. Chegaram então a Jerusalém, que era a capital. Eles estavam indo para um novo país, então para que eles queriam, estão falando de um rei, então eles queriam chegar, por exemplo, iam lá em Brasília, né, para poder se apresentar, né? E isso então acontece. E aí o que acontece? Versículo 2 fala: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Vimos adorá-lo. Então, não se sabe nem por que Deus moveu o coração daqueles homens para ir a Israel naquele momento. Provavelmente esses homens de posse e tudo mais, mas eles foram ali movidos por um sentimento de curiosidade, talvez, de gratidão e de adoração, como eles mesmos estão dizendo aqui. Isso é uma prova que Deus não é um Deus só. Muitas vezes a gente escuta por aí, talvez você já tenha escutado isso, talvez você já tenha dito isso. Não creio que Deus seja tão exclusivo. Só os cristãos têm esse Deus, né? É interessante que Deus é muito maior que o cristianismo, se a gente parar para pensar. Isso não nos dá aquela ideia de que fala que todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente não. A Bíblia nos mostra que não. Mas Deus é um Deus de todos os mundos. Assim como ele usou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele usa homens do outro lado do mundo ali, pelo menos do lado do Oriente, e para chegar a Jerusalém, para poder brindar de alguma maneira aquela família pobre com algumas posses para eles poderem sair naquele momento difícil. Amém? Esse é o contexto aqui da história. Então, se você está acostumado com aquela imagem bonita, né, do presépio, o menino lá na manjedoura e aqueles reis chegando, aqueles camelos, isso realmente não foi por aí. Isso deve ter acontecido entre um ano e pouquinho depois do momento do nascimento de Jesus. Amém? Só para colocar aqui o contexto. O texto segue dizendo então: quando o rei Herodes ouviu isso,
ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Interessante isso aqui, porque é como se eles falassem, como assim, recém-nascido? Rei dos judeus? Eu sou o rei, né? Pensando Herodes. E se ele ficou perturbado com a notícia, e como diz a história, ele era um rei muito instável, que tinha mandado matar parentes e tudo mais, porque quando ele se sentia ameaçado, então imagina que todo mundo que estava à volta dele, se ele ficou perturbado, todo mundo ficou também perturbado com aquilo que estava acontecendo, né? Mas certamente o entusiasmo daqueles homens ali, daqueles magos, como o texto chama, falando do nascimento do rei dos judeus, deveria gerar ansiedade, porque todo judeu, não sei se você sabe disso, mas os judeus até hoje esperam o Messias, esperam o Salvador, né? Então, todo o povo tinha essa ansiedade no coração. Se vem alguém falando que aquele rei nasceu, era para eles sentirem alegria, mas aparentemente gerou ansiedade nas pessoas. E por isso o texto fala dessa perturbação. Gerou surpresa, ansiedade, pelo menos nos líderes políticos, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Porque até o momento, pelo menos os líderes políticos, eles participavam de um jogo de influência, de poder, estava tudo certo. Aquele velho ditado, diz que time que está ganhando não se mexe, né? Então, estava tudo certo. E ali eles estavam. Tendo que muitas vezes esse tipo de questionamento pode chegar para qualquer um de nós também. Pode ter inundado o nosso coração em algum momento, né? Porque a gente sabe que Jesus veio, e o Natal representa justamente isso, o nascimento de Jesus. E o nome, que nesse texto não fala, mas a gente viu nessas semanas, o nome é Emanuel, que é Deus conosco. E Deus conosco tem algumas implicações, certo? Porque uma coisa é você falar assim, poxa, que legal, Deus chegou. Ah, puxa, eu posso sentir os bons fluidos de Deus perto de mim. Agora, Deus chegou na minha vida, naquilo que eu faço, isso talvez tenha passado pela cabeça de alguns líderes políticos ali naquele momento. Outro dia eu estava escutando, na verdade, um simpósio, né, de alguns pastores latino-americanos, e eles estavam falando de vários assuntos lá, e eu não me lembro nem, talvez falando do tipo de frequência nas igrejas, alguma coisa assim, e esse pastor, Miguel Nunes, que eu guardei, eu sempre gosto de guardar as frases, eu tenho inclusive lá um arquivo bem grande de frases de pensadores e tudo mais, e eu achei interessante quando ele estava falando, ele falou assim, há muita gente buscando Jesus para que o salve do inferno. Todo mundo quer, né? Eu não quero ir para o inferno, então quero aceitar Jesus, mas não para que o salve dos seus pecados. Essas pessoas não querem lidar com os seus problemas internos. Não sei se você já teve experiência, eu como pastor, infelizmente, frustrantemente, já tive muitas experiências dessas. Você começa a falar com uma pessoa, mas quando o assunto, porque, vamos combinar, a gente não vai melhorar a menos que a gente abra o nosso coração, para que Deus possa pôr a mão lá dentro e consertar as feridas, o que a Bíblia chama de pecado, aquelas coisas que a gente sabe que erra, mas a gente gosta tanto. Então, é disso que ele está falando. E é interessante que outro dia, ontem mesmo, estava falando com um primo, a gente foi numa festinha de uma prima minha, uma confraternização, uma prima minha que está a palavra não é asilo, né? Mas é um lar para idosos, e fizeram lá uma comemoração, e estava falando com o meu primo, e eu estava comentando para ele de como a palavra é viva. E é interessante que esse versículo aqui, que foi o versículo, só para dar o contexto aqui, para a gente entender, a gente já conhece a história, Maria engravida, e teve um momento, a Bíblia não fala esse momento, não explica isso, mas a gente intui que teve aquele momento que a Maria teve que chegar para o José e falar, olha, querido, sei que a gente vai casar, sou tua noiva, mas estou grávida. E José, né, mas como? A gente não chegou nem perto um do outro ainda. E ela, não, foi de Deus, né? Foi do Espírito Santo.
Caramba, é muito difícil. E José estava disposto a estragar a vida dele também. Mas sair, ele tinha posto na cabeça de sair de fininho. Falou, olha, não vou denunciar, não vou fazer nada, mas eu não vou casar com ela, vou sair fora. E naquela noite o anjo chega a ele, num sonho, e chega para ele e fala, queridão, que versão Carlos Borges aqui da passagem, né? Queridão, seja tonto não, né? O filho que ela está recebendo é de Deus mesmo, né? E você vai batizar o menino e vai pôr o nome nele. E aí está isso aqui, fala assim, ó, ela dará à luz um filho, Mateus 1:21, né? Para você que está nos escutando aí, vendo pelo YouTube, você não está vendo o texto, nem a projeção, né? Mas Mateus 1:21 fala, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, essa semana, inclusive saiu no YouVersion, quem vê os versículos lá todo dia, esse foi, não sei, antes de ontem, sei lá, esse versículo saiu lá. E esse aqui é legal da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro só, que nem você lê, história do Dom Casmurro, né? Os mais velhos lembram de dizer que tinha que ler para a escola, né? Memórias póstumas do sargento de milícia. Tudo bem. Não, a Bíblia é um livro vivo. Ele fala com a gente. E esse versículo falou comigo, numa manhã, despertando, no banheiro ainda, né? Falou comigo, porque é interessante, porque gente, quantas vezes na minha vida eu já li esse versículo? E olha que interessante, porque não fala que Jesus veio para nos livrar do inferno. A gente sabe disso, que ele veio para nos livrar do inferno. O efeito, ou seja, o final, o efeito final, vida eterna, se nós estamos com ele. Mas ele veio para nos livrar, nos salvar dos nossos pecados. Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem? Que você sabe que é errado? O legal, e esse é o presente de Deus, ele fala, é quase como, e por favor, eu não quero ser mal interpretado, é quase como que ele fala assim, estou nem aí com o teu passado, porque você pecou aqui, o outro pecou ali, e cada um de nós pecou. E por isso eu tive que me fazer homem e ir, certo? Esse é Jesus. Esse é o presente de Natal. Mas eu estou preocupado com você de hoje em diante. De hoje para a tua eternidade. E hoje nós vamos ter a possibilidade, como qualquer dia, de entender isso e fazer uma escolha correta, uma escolha de amor. Amém? É isso então que estava aqui. E eu fico pensando, né? Nós queremos nos ver livres da pena, mas nos acarinhamos dos nossos pecados. Então, uma pergunta para você, capciosa, né? Quais são os seus pecados de estimação? Eu tenho alguns parentes, por exemplo, que a gente sempre está falando, logicamente, de Deus, a gente quer puxar, mas eu já tive uma vez, não, por isso que eu não gosto do cristianismo. Mas por que você não gosta de cristianismo? Tipo, porque, ou seja, porque eu vou ter que mudar. Como eu não quero mudar, então eu não quero. Tem uma frase do C.S. Lewis, que não está aqui, mas está me vindo na cabeça, né? Ele falou, muitas vezes a gente não quer tanto estar com Deus e que Deus esteja na nossa vida, que vai ter o dia que Ele vai cumprir essa nossa vontade. Ele falou, tchau querida, tchau querido. Infelizmente, para a eternidade. Que bom que Jesus veio. Que bom que a gente comemora o Natal. Porque há ainda uma possibilidade, há ainda uma oportunidade. E até o nosso último dia vai ter. Né? Graças a Deus por isso. Mas, voltando para o nosso texto, né? Então o que aconteceu? Versículo 4 fala assim, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E é interessante porque esse nome, onde deveria nascer, então, não um líder qualquer, mas o Cristo. E todo judeu sabia exatamente. Então a gente costuma falar Jesus Cristo, como em português a gente não entende isso, óbvio, né? A gente vê quase como Cristo fosse um sobrenome de Jesus, né? Mas não é, é um título, né? Então, só para aprofundar um pouco, né? Então, Jesus Cristo
O que é? A gente está acostumado com esses dois nomes, Cristo e Messias. A gente sabe que Cristo é o nome grego, por isso a Bíblia foi escrita em grego, né? O Novo Testamento, não o Antigo Testamento em hebraico. E no Antigo Testamento, todas as profecias falam do Messias, né? Então, esse conceito a gente está acostumado. Mas existe um outro conceito que talvez fosse o que mais pegasse para Herodes e para todos os líderes político-religiosos daquele tempo, que é o ungido. Porque o que é a unção? O ungido, lembra, o sacerdote, ou seja, o primeiro ungido foi o irmão Arão, certo? O irmão de Moisés. E assim por diante, todos os reis, Davi foi ungido rei. Muitas vezes até hoje, né, na Inglaterra faz, mas os reis ungem aquele que vai assumir o poder. Só que era um ungido diferente, fala o, não fala um ungido, fala o, e só existe um, que é Jesus Cristo. E, portanto, ele é o rei definitivo, o rei supremo. Então, nas palavras de qualquer judeu e de Herodes naquele momento, ele fala, quando vai nascer esse para quem eu vou ter que entregar o bastão? E isso foi a implicação para Herodes. Como eu vou ter que entregar o bastão agora, por que não vem depois? Então, algumas características desse ungido, só para não perder, aproveitando aquela mesma imagem lá. Quando esse anjo chegou, ao invés de José, como eu mostrei, chega para Maria antes, né? Antes dela engravidar, ele fala assim, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre. Sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Lógico que não estava falando de um homem, né? Que homem que vai ser eterno, vai poder reinar sempre? Jesus era 100% homem, mas 100% Deus também. Tá? Então, você entende a profundidade disso? Por isso a inquietação de Herodes, né? E talvez se ele pudesse ter entendido a profundidade disso, ele teria ficado tranquilo. Mas o que ele acabou fazendo? Ele teve uma atitude muito ruim, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? O que os mestres da lei responderam então para Herodes, voltando para o nosso texto? Versículo 5 fala assim, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Miqueias, né, que a Ana leu. Fala assim, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Como pastor. Como pastor. Né? Então, Herodes havia perguntado aos mestres da lei onde deveria nascer o Cristo, e então eles respondem com Miqueias. Tem várias implicações, mas vamos seguir em frente, né? Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato. Ele queria saber quanto tempo. Fala, quanto tempo que vocês viram essa estrela aí? Quanto tempo? Eles devem ter falado, sei lá, 1 ano, alguns meses atrás, e desde então a gente programou, se planejou e saiu atrás dessa estrela, né? Então, esse é o tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E ele ficou então ansioso ali para saber. Certamente não era para ir fazer uma visita. Ele tinha algumas intenções não tão nobres, né? Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem, para que eu também vá adorá-lo. Essa foi o somebody love, né? A história de Herodes. Não, eu quero ir lá ver esse menino aí e tal. Então, definido mais ou menos o tempo, ele agora queria saber o local. O local. Certamente iria adorá-lo, mas essa não era uma opção na cabeça dele. O texto segue dizendo então que eles vão embora, certo? Eles seguem viagem. Versículo 9 fala assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente, foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Interessante, né? É interessante você ficar pensando como explicar esse fenômeno. Acho que ninguém pode explicar. Como a estrela chamou a atenção desses homens e os dirigiu até Belém, na casa onde Jesus se encontrava. A única explicação para mim é que eles receberam um chamado especial, um convite dos céus para estar ali, né? De Deus.
Quando eu era jovem, passou um filme que chamava Contatos Imediatos. Quem lembra disso aí? Contatos Imediatos do terceiro grau e tal, né? Que é interessante você ver, de vez em quando, os cines, eles copiam coisas provavelmente baseadas nessa história. Esse chamado especial, então também recebi um chamado especial os ETs, né? E aí eles foram todos numa montanha lá. Alguma coisa Deus usou para que esses homens fossem lá. Mas fala que eles se encheram de júbilo, né? Júbilo, uma extrema alegria por estarem se aproximando do Messias, o rei dos judeus, como havia entendido e procurado. Mas certamente eles podiam intuir que aquele menino transcendia Israel. Era uma coisa maior. Porque senão o que eles iam fazer num reino distante deles? Tá? Que ele representava um reino que era maior do que a própria nação de Israel. Que de alguma maneira ele reinaria sobre todos, como de fato acontece com Jesus. Amém? Mas o texto segue dizendo que ao entrarem na casa, versículo 11, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O adoraram. Amém? Então entraram na casa, logicamente não encontraram o menino numa manjedoura. Tem um filme, um vídeo bem recente. Ele é de uma seita, né? Cristã, mas como eles têm boa produção e eles fizeram um vídeo, mas o filme é primoroso. Algumas fotos que eu tenho mostrado e essa foto é desse vídeo, é muito bonito. E então eles têm essa ideia desses magos, né? Desses homens que chegam diante de Jesus e veem Jesus ali. Eu não sei precisar, era um menininho ali, pelo menos era uns 2 anos. Talvez Jesus não tivesse tão grande, né? Mas eles já pegaram, talvez, numa casa, José já trabalhando, José era carpinteiro, e talvez eles tenham decidido ficar por Belém, morando ali um tempo, tanto que ali que eles vão, né, tão perto de Jerusalém, ao 8º dia batizam Jesus, certo? E provavelmente ficaram morando lá, até que, avisados pelo que Herodes iria fazer, eles fugiram para o Egito. Tá? Então é mais ou menos essa a cena aqui. Tá? Então, o encontraram morando com seus pais já instalados ali, e a alegria deles é traduzida em ação. Eles se prostram em adoração diante de Jesus, como reconhecimento da sua majestade e divindade. E o texto então segue dizendo: então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, apenas depois deles expressarem a rendição interior, os magos abrem os seus tesouros e oferecem os seus presentes a Jesus. Então, ouro, incenso e mirra, presentes valiosíssimos de um rei. Você já pode ter escutado, e tem várias coisas, fala, não, a mirra representava tal coisa, o incenso representava o sacerdócio de Jesus, o ouro era porque o reinado de Jesus. Eu não gosto muito disso, porque primeiro, que o texto bíblico não fala, né? Segundo, a gente pode pensar o que quiser, como se querem 3 reis, tem até o nome dos reis, né? Essas coisas. Mas o importante é que eles deram de melhor, eles deram o que eles tinham de melhor para aquele menino, entendendo que eles estavam diante de uma pérola de grande valor, como Jesus acabou falando numa parábola, né? E que aquela pérola valia tudo para eles. E por isso eles abrem o coração. E é muito bonito ver no vídeo esse grandão aqui, o mago ali primeiro, que ele se emociona tanto, ajoelhado na frente de Jesus, que realmente deve ter sido isso que aconteceu. Amém? Pelo menos isso que a gente pode inferir e entender. E é interessante porque Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Tá? Então, Deus chamou esses homens só para dar presente? Eu acho que não. Mas os presentes demonstram que para aqueles homens estar diante de Jesus era como essa pérola de grande valor que eu falei, algo de valor inestimável. E por isso eles retribuíram daquela maneira, da melhor maneira que eles puderam, o privilégio de terem sido chamados à presença daquele pequeno menino, o Filho de Deus. E aí a pergunta que fica para nós é: que presente será que ele espera de mim e de você? Embora ele não necessite. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Então a gente pode dizer que para os magos,
Dobrar os joelhos diante de Jesus era uma honra e uma alegria, uma escolha de amor. Mas no finalzinho da passagem aí, versículo 16, fala que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, porque o texto vai falar, né, que eles ao invés, ele fala, não, nós não vamos lá voltar para falar com esse rei. Daqui, de Belém eles foram embora. Não passaram de novo lá no palácio para falar com Herodes, né? Quando Herodes então percebe que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que haviam recebido. Então, uma coisa muito triste aconteceu. Tem profecias dizendo disso, as mães que choram por causa disso, né? Então, algumas vezes você pode ter se perguntado, a gente pode se perguntar, por que existe o mal no mundo? Eu acho que aqui é uma pequena amostra para nós do que o homem passou a ser capaz de fazer depois que o pecado entrou no mundo, né? Diz que o homem é bom, é honesto, até que ele entenda que ele precisa ser ruim e desonesto. Porque no fundo, nós queremos nosso bem, acima do bem de qualquer um, né? E não foi diferente com Herodes. Que conclusão a gente pode tirar dessas passagens e para a nossa vida? Antes, né? A gente pode dizer que para Herodes, qualquer ato religioso era aceitável. E realmente ele foi, digamos assim, se a gente pensar na religião como uma liturgia, uma coisa assim, ele foi muito bom. Ele construiu o templo que Jesus conheceu ali, né? Ele ajudou, ele deu banho de loja, gastou, hoje se fosse aqui, milhões ou bilhões de dólares ali para deixar o templo na forma que estava quando Jesus circulou por lá. Então ele, religiosamente, certo? Ele convivia com a religião, assim como o imperador romano também conviveu com o cristianismo, sem provavelmente nunca ter se convertido, né? Então a religião é esse negócio, se você não colocar teu coração dentro, você convive com ela. Então, ele era aceitável para ele. Que é um benfeitor da igreja, né? Era o benfeitor, Herodes era um benfeitor do templo, mas no fundo, como é que era o coração dele? Mas dobrar aos joelhos diante do Rei Supremo era inaceitável para ele. Não era uma escolha possível. Eu queria terminar aqui não fica pi, pi, pi. Uma escolha de amor. Que conclusões a gente pode tirar, pensando nessa passagem que a gente conhece tanto, né? Primeiramente, pensando para Jesus. Vir ao mundo como homem foi uma escolha de obediência e de amor. Amém? Eu acho que Jesus, além nessa escolha que ele fez, ele abriu os seus tesouros e nos entregou tudo. A sua própria vida ele entregou, morrendo naquela cruz, por mim e por você. E é interessante que com a morte dele ali e a ressurreição, ele construiu uma ponte. É como se ele tivesse sido um construtor. Ele construiu uma ponte que nos leva de volta ao Pai. A ponte está estabelecida. Depende de nós cruzarmos essa ponte ou não. Isso que é bacana, né? Todos os caminhos levam a Deus? Infelizmente não. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? E parece que ele fala isso já do lado de lá da ponte, né? Ele fala, venham, é de graça. Vai te custar algumas coisas, porque não dá para ter 2 reis, né? Se você quer ser o rei ou a rainha da sua vida, não cabe, né? Então a gente tem que abrir mão para que ele possa reinar na nossa vida. Esse é
Esse é o negócio. Então, mas ele veio, com o sangue dele, ele estabeleceu essa ponte. Ok? E uma ponte para o Pai Celestial, através do seu sangue. De forma que todo aquele que nele crê, ganha a vida eterna e passa a usufruir os tesouros celestiais. E representados aqui como o quê? As 4 velas aqui. Esperança, alguém lembra? Paz, alegria e amor. Amém? Isso que Jesus veio. No fundo, é isso que o Natal representa. Está nas nossas mãos. Está nas suas mãos. Mudar a nossa própria vida. Porque Jesus estabeleceu a ponte. E a ponte todo dia aparece na nossa frente. Ele não vai implorar para a gente cruzar, não. Né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu estava WhatsAppando com uma pessoa. Hoje em dia a gente conversa assim também, né? E a pessoa estava falando de algumas coisas, estava passando, e eu falei, olha, saiba que Jesus te ama, acho que você não tem dúvida disso. Mas eu vou falar para você, ele não vai te pegar no colo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele vai chegar na tua frente e vai estender a mão e falar, levanta-te e anda. Se você quer andar com Jesus, o chamado está feito. Está tudo feito. O preço está pago. Nada mais faz falta. Amém? Isso é a escolha de amor que Jesus fez. Mas a gente falou dos magos, né? Os magos eram os personagens aqui principais dessa passagem que a gente viu. E para os magos dobrar então os joelhos diante de Jesus foi uma escolha de honra e de alegria. Ok? E eles abriram os seus tesouros para Jesus. Ouro, incenso, mirra. Mas sobretudo, o que a gente pode interpretar disso que a gente viu aqui, de todo esse contexto, é que eles abriram o coração, certamente derramado ali diante de Jesus. Acho que eles não conseguiam nem entender, né, que era aquele menino, mas de alguma maneira o Espírito Santo tocou o coração daqueles homens para se derramar ali diante daquele menino, sabendo que aquele menino não era qualquer menino, era um menino especial. Amém? E isso também está ao nosso alcance. Mas o texto fala de um outro personagem, que infelizmente ficou muito importante, porque ele fez um negócio muito ruim, né? Herodes. Dobrar os joelhos diante de Jesus não era uma escolha aceitável para ele. Não estava no radar dele. Ele não fez. E ele optou por fechar, na verdade, o seu coração e mandar matar os bebês de 2 anos para baixo. Imagina isso. Eu olho para o Theo ali e fico pensando, que barbaridade. Então, abrindo mão voluntariamente de qualquer possibilidade de reconciliação com Deus. Pelo menos dentro dos registros históricos que a gente tem. Quem sabe Deus, na sua eterna misericórdia, ainda deu para Herodes, no último dia de vida dele e nos últimos dias, uma possibilidade dele se arrepender e se converter. Mas a gente não sabe disso. Amém? Sobra um personagem aqui, que é você. Para você, o que é uma escolha aceitável? Dobrar os joelhos diante de Jesus, como os magos, ou considerar a escolha inaceitável como Herodes? E é interessante que você fala, não, mas o Carlos está falando para quem não foi batizado, para quem não aceitou Jesus. Não. Eu me vi aqui, diante dessa mesma questão, como se fosse todos os dias. E aí eu lembrei, eu sei que já citei algumas vezes, eu guardo com carinho um devocional do pastor Kurt, de 2007, quando a gente tinha, né, o boletim, saía todo domingo, E ele pôs um devocional uma vez que ele chamava assim, que presentes o Senhor gostaria de receber de você? E ele cita algumas coisas, eu não vou citar, porque ele vai citando uma coisa e vai citando os textos, né? A gente não tem esse tempo aqui. Mas ele fala, o que Jesus quer da gente? Ouro, incenso e mirra? O que seria ouro, incenso e mirra da nossa parte para Deus? Que poderia fazer o coração dele se alegrar. Primeiro, era a nossa aceitação. Falar, eu me rendo a Ti, Senhor. Abro o meu coração para Ti. Acho que essa é a primeira, que não consta aqui. Mas as coisas que o Kurt mencionou,
ele falava assim: um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não importa quantos anos de estrada a gente tenha. Outro dia, lendo isso daqui, eu falei: Senhor, me salva dos meus pecados. Me salva dos meus pecados. Outra coisa que ele colocou: o que Jesus poderia aceitar como um presente de nós? O fruto do Espírito. A gente vê, lembra lá? Amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, né? O fruto do Espírito. A santificação. E é interessante quando a gente pensa na santificação, e aí entra, então, eu vou voltar aqui nesse texto aqui só um pouquinho. Lembra do anjo falando para José? Falou: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui, o que é a santificação? A gente conhece a justificação, a salvação. Um dia eu aceitei a Cristo, entendi quem Ele era e abri meu coração a Ele. Então Ele é meu Salvador, ok. Mas para Ele ser meu Senhor, embora a gente fale teoricamente Ele é meu Senhor, vamos combinar um pouquinho? Eu tenho que sair do trono. Eu tenho que sair do trono. E muitas vezes eu tenho que sair do trono todo dia. Toda manhã eu tenho que lembrar. E, portanto, esse recado do anjo é para mim também. E eu, querido, querida, não sei quanto tempo você tem de estrada, é para você também. Porque Ele vai salvar de você. E o que é o processo de santificação? Cada vez a gente vai diminuindo a brecha da gente para Jesus. Não da pessoa de Jesus, para sermos iguais a Jesus. Certo? Então, quanta coisa eu ainda tenho. Eu estou na batalha 55 anos, fiz a conta que eu estava falando ontem. Eu aceitei a Cristo com 22 anos. Estou com 67. 9 fora? 55 anos. 55 anos. E eu ainda me surpreendo. 45. 45. Beleza, obrigado. 45. E ainda me surpreendo tendo que ajoelhar no milho. Chegar e falar: Senhor, fiz de novo. Me salva dos meus pecados. Amém? Se você já aceitou Jesus um dia, glória a Deus, você está livre do inferno. Amém? Mas todo dia Ele precisa te salvar dos teus pecados. Porque são os teus pecados que vão te levar para distante dEle. E um dia Jesus vai voltar e nós vamos vê-lo frente a frente. E o que a passagem fala é que Ele vai olhar e vai falar: mas eu ia todo domingo na igreja, eu orava, quando fazia o louvor eu ficava com as mãos para cima, Senhor. Eu falei: querido, desculpa, mas quem é você mesmo? Lógico que aquilo é uma figura, eu acho que Deus nos conhece todos, mas ele fala: você não viveu comigo. Que presente a gente pode dar para Deus nesse Natal? Que não estar com Ele todos os dias. Essa passagem tão básica, 1 João 1,9. Será que a gente pode ler junto isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nesse Natal a gente possa ter um momento especial com Jesus. E que a gente também possa ser um presente especial para as pessoas da nossa volta. Que a gente possa ser, não está aqui na minha cola, como é que era? Esperança, paz, alegria e amor. Que a gente possa levar isso nesse Natal para as pessoas à nossa volta. Amém? E com certeza Jesus vai se alegrar da gente. E eu não queria terminar sem falar para você: se você sente que existe alguma coisa que você precisa acertar com Deus, eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Lógico, todos nós fechamos os olhos para a gente orar, mas que você possa, aí, sozinho, sozinha, falar: Senhor, me perdoa por isso. Vem visitar o meu coração, Senhor.
eu quero me render a Ti, entendendo o presente que Jesus fez por mim também. Pai, eu quero Te agradecer por essa jornada que tivemos nesses últimos 4 domingos. Te agradecer porque algumas horas mais vamos estar comemorando o aniversário do Senhor Jesus, que foi o melhor presente que o Senhor poderia ter dado para todo homem, qualquer homem, Senhor. Não existe presente melhor, Pai. Esse construtor de pontes, esse que veio, Pai, para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar, em consequência, do inferno, Pai, e nos construir, Pai, uma volta para nos relacionarmos contigo, Senhor. Queremos, Pai, ter paz com o Senhor, ter uma vida plena na Tua presença. Nos ensina cada dia, Pai, nos livrarmos dos nossos pecados, para que o Senhor possa reinar na nossa vida e que esse Natal seja um marco muito especial, que seja um divisor de águas na vida de cada um aqui, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.